Olá, sejam todos, todas e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Este é o podcast Educação na Pauta do Dia, edição Eleições 2022. Uma realização da TV Educatipne, da Câmara de Educação do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, localizado no semiárido baiano, e do projeto de extensão TV Educatipne, Educação, Comunicação e Artes. A Câmara de Educação do Tipne é um coletivo que reúne docentes, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, gestores e diversos agentes do campo da educação que atuam no território, com o objetivo de pensar o cenário da educação e organizar ações no sentido de fazer a defesa coletiva para a educação pública socialmente referenciada. O que nós queremos com esse podcast? Debater a educação, suas políticas, suas implicações e sua relevância. Tudo isso tendo o território como referência e entendendo que as políticas de educação planejadas em nível nacional impactam fortemente no acesso e no direito à educação de qualidade a ser ofertada nos 9 municípios que compõem o Tipne. Nesta nossa primeira edição, a Câmara Temática de Educação, por meio da TV Educatipne, entrevistará candidatos e candidatas aos cargos de deputados e deputadas no âmbito estadual e federal, para saber o que pensam a respeito da educação no território e quais são suas propostas para a área. Nossas conversas serão mediadas sempre por um integrante da Câmara Temática de Educação do Tipne, que abordarão temas caros ao Piemonte Norte do Itapicuru no que se refere à educação, considerando as especificidades de cada um e as especificidades da sua candidatura. É importante dizer que todas as candidaturas terão o mesmo tempo para as respostas e exposição de proposta. No programa de hoje, receberemos a professora doutora Marise Souza Carvalho, candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, a quem convido, neste momento, para fazer a sua saudação inicial. Boa noite, educadores, educadoras, profissionais da educação, trabalhadores e trabalhadoras do Piemonte Norte de Itapicuru. É um prazer imenso estar aqui, é uma honra estar nesse momento dialogando com vocês. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigada, Silvane, pelo convite, a Câmara Temática, desde já agradeço esse convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade. A professora doutora Marise Souza Carvalho é candidata ao cargo de deputada federal da Bahia nas eleições 2022 pelo PT, Partido dos Trabalhadores. A professora Marise Carvalho possui licenciatura em Ciências Sociais e bacharelado em Antropologia. É especialista em ebiatria, adolescência, e metodologia do ensino superior. Ela tem mestrado em Educação desde o ano de 2005 e doutorado em Educação desde 2011 pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. É também coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo, GEPEC, FACED, UFBA. É membro da ANFOP, a Associação Nacional dos Profissionais pela Formação dos Profissionais da Educação, e membro da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Ela faz parte do coletivo Diálogo e Ação Petista. Ela integra o Diretório Municipal do PT de Salvador e da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT. É ex-consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD,
na Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Exerceu a função de articuladora de programas importantes para a rede básica, como o Programa ProJovens Saberes da Terra, Escolaridade, Trabalho e Cultura, e também licenciatura em Educação do Campo. Atuou como formadora e coordenadora do PRONERA, Programa Nacional em Educação e Áreas de Reforma Agrária. Em parceria com o NEB e Secretaria da Educação do Estado, coordenou a formação continuada em nível de especialização para a Rede Estadual da Educação Profissional e Tecnológica. Tem trabalhado ao longo dos anos com as temáticas políticas públicas, educação do campo, educação e movimentos sociais, formação de professores e educação profissional. E agora, ela traz ao seu currículo esse novo desafio ao se candidatar ao cargo de deputada federal da Bahia. Professora, é com imensa alegria que nós recebemos hoje nesse podcast e estaremos atentas e atentos a ouvir as suas propostas. Nossa entrevista será conduzida pela professora Ilma Cabral. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora Ilma Cabral. Convido-lhe a fazer a sua saudação inicial. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer imensamente aqui o convite da Câmara, da TV Educatipne. Quero agradecer aqui por estar nesse momento com vocês, com a professora Marise. Quero agradecer aqui, saudar, na verdade, a todos os ouvintes do território Piemonte Norte do Itapicuru. Quero agradecer aqui ao Edson, que está aqui conduzindo a gente. Quero agradecer também a professora Silvane e a professora Iraildes. E, claro, saudar aqui a nossa colega, a companheira Marise Carvalho, que eu vou... minha companheira, minha amiga, e já de itinerâncias aí, né, professora, na educação. E quero, claro, né, conduzir esse momento de forma assim, muito prazerosa para que a gente possa compreender a plataforma que a professora Marise, a plataforma da campanha da professora Marise, para a gente poder aqui dialogar nesse momento. Então, gente, desejo a todos e todas e todos um momento especial aqui com a nossa candidata. Para nós uma alegria tê-la na condução desse trabalho nesta noite, professora Ilma. A professora Eu é que agradeço. A professora Ilma da Silva Cabral é doutoranda em Ensino, Filosofia e História das Ciências. É mestra em Educação e licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Ela é especialista em Tecnologias Educacionais pelo Instituto Federal do Paraná, IFPR, e em Docência do Ensino Superior pela ABEC, Fundação Visconde de Cairu. É docente efetiva do Instituto Federal Baiano, Campus Senhor do Bonfim. Atuou como coordenadora de formação dos profissionais em educação no Instituto Anísio Teixeira, IATE, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, SEC-BA. Também trabalhou com a assessoria técnica do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente da Bahia, FORPROF-BA, e na coordenação e organização geral do Plano de Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, PARFO Bahia. Atuou na assessoria técnica na Superintendência de Educação Profissional, SUPROF, da Secretaria de Educação da Bahia, desenvolvendo ações na elaboração de currículos em nível médio e subsequente, integrados à educação profissional e de formação docente, com projetos de especialização na área da educação e gestão da educação profissional, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Ela também atuou na coordenação da especialização na área de atividade física e saúde, na modalidade EAD, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e em apoio e organização de cursos EAD em projeto como universidades públicas e Secretaria de Educação. Então, para a condução dessa entrevista, passo a condução desses trabalhos à professora Ilma. Professora Marise,
Então, vamos iniciar, professora, nosso diálogo. Boa noite, professora Ilma. À disposição. Professora Marise, para iniciar nosso diálogo aqui, era importante que o território conhecesse um pouco você, soubesse um pouco da sua itinerância na educação, soubesse um pouco do seu vínculo com a educação. Já foi apresentado um currículo aqui bem grande seu, certo? Mas é importante a gente ouvir da própria Marise, certo? Esse vínculo que você criou com os profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da educação, Marise. Então, vamos iniciar com a conversa, com esse diálogo aqui. O que é que você pode estar falando para a gente? Bom, como você disse, meu currículo foi apresentado, mas importante trazer essa relação com o próprio território. Eu tenho uma experiência na educação básica, como vocês viram aí no currículo, eu fui professora da educação básica durante 11 anos e hoje eu sou professora do ensino superior na Faculdade de Educação da UFBA, trabalho na Faculdade de Educação com as diversas licenciaturas, estou no curso de Pedagogia e ministro aula para diferentes cursos de licenciatura. No Piemonte, aqui especificamente, dentro desse território, eu devo dizer que muitos devem lembrar da nossa relação com a educação do campo. 2003 é um marco na educação brasileira, quando os movimentos sociais, os movimentos da Via Campesina, educadores e educadoras do campo, universidades como a UNEB, os institutos, entregam ao governo Lula um documento definindo uma educação para o campo brasileiro. E nós estávamos lá. Eu e vários dos educadores e educadoras deste território. Então, ali nós estávamos no Comitê Territorial da Educação do Campo e tivemos a oportunidade de fazer formação, de estar com esses companheiros. Também, como vocês viram, nossa trajetória com o debate da educação em áreas de assentamento, via Pronera, educação profissional. Eu tenho uma experiência aí com a educação básica e o ensino superior. Penso que é isso. Obrigada, professora Marise. A gente gosta de ouvir falar, de você ouvir falar, né, desse seu, dessa sua itinerância, dessa sua relação forte que tem com a educação, com os povos do campo. Isso é muito importante para a gente, porque nós estamos em um território que tem uma forte, certo, comunidade campesina, que aqui tem assentamentos, é um território que tem quilombolas, e eu vou fazer também perguntas a respeito dessa educação para a diversidade. Mas antes da gente falar, professora, dessa sua plataforma e desse projeto que você tem para a educação, para os povos do campo, claro, para a educação básica como um todo, como também para o ensino superior, eu gostaria de ouvir de você, professora, o atual cenário da educação. Qual é o atual cenário? O que é que você pode estar trazendo para a gente como uma professora que está diretamente ligada com sindicatos, com a CUT, com associações de educadores e educadoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação? O que é que você pode trazer para a gente, Marise, sobre esse cenário, atual cenário da educação? Fala aqui, conversa aqui com a gente, que isso é muito importante. Muito importante, Ilma, essa pergunta. Obrigada, Ilma, por essa pergunta. Todos sabem que estávamos num processo de avanço em políticas públicas de educação, que tinha uma pauta
específica em atendimento a diferentes grupos da educação. Então, tanto povos indígenas como quilombolas. Eu trabalhei na SECADI, na Secretaria da Educação da Diversidade, no governo Lula, e tínhamos ali um conjunto de políticas construídas com os povos, né, dos territórios, os povos do campo, universidades, como eu coloquei aqui em mente. Então, houve, sim, de 2003 até 2016, um atendimento na pauta. Havia um combate na pauta neoliberal da educação de Fernando Henrique Cardoso. Essa trajetória foi alcançada por diferentes políticas, mas em 2016 aconteceu um golpe, todos acompanharam, contra a presidente Dilma, mas não foi só contra a presidente Dilma, foi contra todos os trabalhadores e todo o povo deste país. O povo que precisa da escola pública. Esse golpe veio junto um projeto bem orquestrado com Temer e o Banco Mundial, chamado Ponte para o Futuro. Nós dizemos Ponte para o Abismo, porque depois desse golpe de 2016, esse programa veio uma série de medidas que vieram prejudicar toda a pauta que estávamos construindo nesse tempo aí, 16 anos do governo Lula. Então, vemos aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, terceirizações, logo após o golpe. Teve um projeto que ataca de imediato toda a educação. Vejam que logo após o golpe aparece a reforma do ensino médio. Então, esse projeto veio como medida provisória, você vê, na contramão de todo o debate democrático que estávamos fazendo. Não se faz educação por medida provisória. E a reforma do ensino médio, ela traz toda uma negação do direito ao conhecimento, porque coloca, quem está acompanhando o debate da reforma, coloca para a juventude cortes nas diferentes áreas. Então, o jovem e adulto, a ele é negado o conhecimento mais essencial, o direito ao conhecimento mais essencial de todas as áreas, mas hoje se fala em escolhas das áreas do conhecimento. E nós sabemos que, na realidade brasileira, na realidade educacional, por esse conjunto de medidas, como eu falei anteriormente, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma das terceirizações e a própria uberização, conjuntamente com a reforma do ensino médio, tira o direito da educação básica na sua amplitude. E no que nós sempre defendemos, uma educação integral e integrada. Significa integrar trabalho, ciência e tecnologia, certo? No mesmo currículo. Então, isso foi violentado no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Então, muita luta a ser feita e ser combatida. Esse é o cenário, esse é o que o governo Bolsonaro tem colocado, fora os cortes diários da educação básica. Isso vamos discutindo aí adiante. Pois é, companheira. Isso é importante, essa avaliação, porque os nossos e as nossas ouvintes precisam entender os desafios que nós temos pela frente, porque não vai ser fácil para nós retornarmos todo esse processo de trabalho, toda essa plataforma que tinha sido construída antes do governo Temer. E
desde que foi implantada a chamada, né, emenda constitucional, que era conhecida como a PEC da morte, que foi o corte dos gastos públicos, que tudo começou a desandar. Aquela emenda constitucional, ela foi um grande marco, certo, para a destruição das nossas políticas em educação. Então, muito bem, esse cenário todo que você traz aí, Marise, junto com essa PEC da morte, claro, hoje emenda constitucional, é porque ela era chamada de PEC da morte, né, uma emenda constitucional número 97, se eu não me engano, e que essa emenda, cortando os gastos, quer dizer, já considera a educação como gasto, que a educação não é gasto, né? Então, a gente já tem aí um desafio grande. Isso, então, exatamente. Quando você traz isso, Marisa, para a gente, esse cenário que é desmotivador para nós educadores e educadoras, o que você vê como o maior desafio nesse momento, diante desse cenário? Oi, muito obrigada por você ter lembrado aí da PEC 95, conhecida PEC da morte. O que nós precisamos, enquanto educadores e educadoras, lutadores do campo, pesquisadores, imediatamente está na nossa plataforma a revogação dessa emenda constitucional 95, porque ela afetou ciência e tecnologia, afetou a continuidade da permanência dos estudantes na universidade, em todos os sentidos, transporte, alimentação, a continuidade, né, do exercício da docência para muitos pesquisadores. Ela retira a condição de fazermos ciências na plenitude. Então, um desafio não está só para a minha plataforma, até porque estar candidata é responder a uma demanda de diferentes forças. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas hoje eu estou candidata como deputada federal, mas é uma demanda de diferentes grupos da educação, de movimentos populares, de movimentos sociais, que entendeu que precisávamos lutar por esse conjunto de medidas. E uma delas é essa emenda 95, essa revogação dessa medida. É muito importante fazer a luta nesse momento, como nós já vínhamos fazendo, mas levar ela como bandeira efetiva para o Congresso Nacional em 2023. Sem ela, não haverá ciência, tecnologia para todos, como nós tanto discutimos na educação profissional, tecnologia social e educação integral e integrada. Haverá como alguns vão dizer, paliativos, concessões, privatizações. É isso que está dado se não revogarmos essa emenda constitucional. Então, ela é primeira na nossa medida aqui enquanto programa. Muito importante. Perfeito, Pro. Lembrar disso também é muito importante para os nossos colegas, né, da área de educação, porque isso foi um marco, vamos dizer assim, que desmoronou, de fato, né, todas essas propostas. E, assim, outra questão que a gente precisa estar discutindo, eu acho que eu já vou entrar aí na sua plataforma de campanha. Aliás, tudo que você está trazendo aqui já está costurando a plataforma de campanha, certo? Mas uma questão também muito forte sobre a educação básica, né? A educação básica, ela tem sofrido aí com uma nova, né, Base Nacional Comum Curricular, que também é um processo de privatização por dentro, de uma formação voltada para as competências, voltada mais para o mercado de trabalho, e desconstruído uma formação para a cidadania, que muitas pessoas não percebem que essas reformas elas contêm determinadas intencionalidades. Né? Então, professora Marise, sobre a educação básica,
que traz também um cenário que nos desmotiva, mas que foi vendido um processo de inovação na educação, foi vendido um currículo novo, uma roupagem nova para a educação, mas a gente sabe que dentro aqui tem toda uma intencionalidade. Qual seria a sua proposta, Marise, para a educação básica? O que é que você traz para a gente? Pode falar da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, e depois eu vou fazer uma pergunta especial para o ensino médio, tá? Então, o que é que você traz para a educação básica aqui, já que tem sofrido também com essa reformulação curricular e com essas intenções também, né, de desmoronamento e privatização? Oi, Ilma. Se nós tivemos avanço na educação, agora nós queremos mais e melhores serviços públicos. O processo Temer-Bolsonaro interrompeu isso. E nós precisamos liquidar esse período, que é para além de neoliberal. Ele é conservador, ele tem elementos fascistas, ele traz, como você bem colocou, uma pauta de privatizações, ele resgata, o governo Temer e Bolsonaro, um neotecnicismo que não interessa à classe trabalhadora. E isso afeta a educação básica como um todo. Por isso que nós estamos trabalhando nesse momento, e já vínhamos trabalhando, porque somos militantes culturais, somos docentes, mas somos militantes culturais, defendendo mais escolas públicas, creches públicas, porque as mães precisam trabalhar e precisam de creches. Isso é um elemento essencial. E essa plataforma que você coloca aí não permite isso. Creche não é escola para o governo Bolsonaro, como não é hoje para vários candidatos, como ACM Neto, governador, que se coloca como governador da Bahia. Creche, ele acompanha essa política de voucher. Uma mãe terá um voucher de R$80 para colocar seu filho na educação de 0 a 4 anos. Não é isso que nós compreendemos como creche. Você está falando de educação básica. Educação infantil é educação básica. Nós precisamos defender de 0 a 14 anos e depois ensino médio, uma educação que valorize os profissionais de educação, que dê as condições objetivas de trabalho, certo? E que resgate o princípio da educação emancipatória, integral, a educação como princípio de uma formação humana, a educação para as múltiplas dimensões da vida. Daí nós precisamos desse profissional bem preparado. E, como você coloca, a pedagogia das competências, que hoje está na legislação da BNCC, do governo Bolsonaro, novembro aí de 2019, e esse ano, janeiro, não interessa o conjunto dos trabalhadores. Outro elemento que nós precisamos revogar é a militarização das escolas, esse programa de militarização. Eu tenho visto o programa eleitoral, alguns candidatos estão dizendo que vão reforçar o programa de militarização da escola. Nós vamos rechaçar, não devemos, de forma alguma, reforçar nos municípios o programa de militarização das escolas. Isso impede a cultura, a diversidade, isso prende... um adolescente não tem que ter seus corpos presos. E para mim, e para o conjunto de professores que nos acompanham nesse debate, educação do campo, educação profissional, mesmo a universidade, compreende que militarizar a escola é você não respeitar a cultura, não respeitar a diversidade e não deixar a criatividade e a autonomia das
escolas, como a Constituição defende. Então, você fez várias questões aí, Ilma, que mereceria diferentes debates, né? Mas eu compreendo o que você está colocando, tem um projeto em curso, neoliberal, neoconservador, e precisamos rechaçar, porque está dado pela pedagogia das competências, onde ele aparece na Base Nacional Comum Curricular, e que se opõe ao projeto da classe trabalhadora, emancipatório, integral, integrada. É disso que nós estamos defendendo. Eu penso que o Piemonte, esse território, tem muita experiência para trazer para a escola, e tem. É um pouco isso. Experiência não falta no Piemonte. Muito obrigada, professora Marise. É importante você ter trazido também algo que eu nem coloquei aqui nas perguntas sobre a militarização das escolas, porque algo que incomoda muito o professor, certo? E os professores e professoras, porque eu também sou professora, assim, nós temos uma preocupação muito grande com a disciplina, certo? Só que isso está sendo vendido de forma equivocada, porque as escolas militares, elas não preparam o sujeito para a verdadeira disciplina. Ela trabalha numa lógica de obediência, e de uma lógica que realmente rechaça a cultura, rechaça a autonomia dos jovens, mas é vendido como aquela escola que vai preparar o sujeito disciplinado. Ou seja, já começa uma equívoco com a palavra disciplina. A palavra disciplina significa sujeitos autônomos, sujeitos bem direcionados, e isso não quer dizer que a escola militar ela vá fazer esse papel, certo? Mas isso é vendido como aquele sujeito obediente, aquele sujeito que vai seguir um determinado padrão, e muitos professores e professoras acreditam que a escola militar vai levar a uma formação de um outro tipo de sujeito ideal, o que é um grande equívoco. Então, foi muito bom você ter trazido isso, certo? Mas vamos tocar em uma coisa que está muito frágil nesse momento histórico, que é a formação e valorização dos profissionais de educação. Certo? Nós estamos em um momento histórico em que os professores tiveram perda de direitos, professores e professoras, a classe trabalhadora toda teve perdas de direitos. E nós, professores, estamos ali no chão da escola, no dia a dia, fazendo educação, trabalhando com sujeitos, com a formação de sujeitos, um trabalho que não é fácil, mas que vem sendo descaracterizados por alguns políticos, como se esse trabalho fosse um trabalho fácil e que professor reclama de barriga cheia. Então, Marise, o que é que você pode estar aqui conversando com a gente sobre a valorização e a formação da categoria docente, incluindo também os trabalhadores e trabalhadoras da educação? E como eu disse, o programa A Ponte para o Abismo, ele vem com esse conjunto aí. E um elemento também é a formação. Vejam que nós estávamos com um debate amplo com a diretriz de 2015, que favorecia a formação na universidade pública. A formação superior como direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, não só dos docentes, mas de todos os profissionais. E isso vem com o debate agora da formação, com a BNCC Formação, é uma revogação da Lei de 2 de 2015, e que prejudica os professores, porque entrega a formação em massa à iniciativa privada. Entrega a formação à distância, a educação à distância. Nós não temos problema. O problema não é a educação à distância. É o professor ser formado em primeiro momento, né,
sua primeira graduação ser à distância. E ele não vivenciar o ensino, a pesquisa, a extensão, o que um professor precisa. Ser professor, gente, é muito sério. Ser um educador, como o Freire nos coloca, professor é mais do que professor. Ele é um educador, ele é um mediador do conhecimento. Então, ele precisa do tripé ensino, pesquisa e extensão. Isso só é possível na formação na universidade pública, nos institutos federais. Então, o que está em jogo hoje nesse país são projetos de formação e disputa da classe trabalhadora, porque a educação virou uma grande mercadoria. Então, o capital em crise descobriu que pode e vem buscar lucro na educação. Para eles, pouco importa a formação do professor. Pouco importa. O que importa é as plataformas digitais, EAD, são os grandes conglomerados econômicos hoje que tomam conta do livro didático, porque quem faz o livro didático hoje não é a universidade, são empresas, são bancos, você sabe disso, e muitos que estão me assistindo hoje. Então, hoje, a universidade, a educação básica, a universidade, o ensino superior como todo, está entregue nesse governo aos conglomerados econômicos. É um princípio. Eles foram sucateando a escola, tanto a educação básica como superior. Vende aos pais, como você disse, que não é eficiente, e a eficiente é a privada. É disso que nós precisamos combater. Precisamos combater esse discurso, porque o povo brasileiro, o jovem brasileiro, jovens e adultos, precisam muito da presença do Estado no seu município. E isso é essencial pela educação pública de qualidade. Isso perpassa, respondendo mais uma vez a sua pergunta, perpassa pela valorização dos professores, certo? Por formação, por salários dignos e por condições de trabalho. Essa é a nossa plataforma. Nesse sentido, professor precisa estar, sim, também organizados em sindicatos, em luta, todos os dias, porque, independente do governo, nós precisamos ter essa autonomia pela valorização do trabalho. Então, super importante, contem comigo para isso. Obrigada, Promora. Prioridade. Palavras motivadoras aqui, professora. E, claro, como nós temos jovens aqui assistindo, e eu sei que os jovens têm muita preocupação com a sua formação profissional, claro, e com o ensino médio de qualidade, o ensino médio, como você bem falou aqui, junto com essas políticas aí que estão destruindo a educação básica como todo, o ensino médio também foi muito prejudicado e, claro, a formação profissional integrada ao ensino médio. Então, professora Marise, como tem esses jovens aqui que com certeza sonham em uma formação técnica, em uma formação superior, o que é que você poderia estar trazendo para a gente sobre essa pauta de ensino médio e educação profissional para os jovens do nosso território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru? Muito bem. Vejam, vou pegar aqui um pouquinho de água. Vejam, o jovem brasileiro hoje, ele está sem perspectiva. São milhões de jovens desempregados. Não que ele queira estar desempregado. Esse governo passou 4 anos sem apresentar uma política de emprego para a juventude. E destruindo a escola pública, a educação básica e também a educação superior. Como? Retirando
como você bem lembrou, o orçamento das universidades e da escola, reduzindo, ora retirando o orçamento de ciência e tecnologia. A reforma do ensino médio, ou melhor, o que nós defendemos para o ensino médio é que ele se apresente integrado à educação básica como um todo, a educação profissional com a educação básica, com o ensino médio. Porque o jovem brasileiro, ele ainda precisa estar numa escola de ensino médio, como o Frigoto nos coloca, é uma travessia. Porque essa escola precisa dar a ele elementos do trabalho, da ciência e de uma formação política. Não é política partidária, como eles tentam induzir para a sociedade. Não é isso. Uma formação política diz respeito a compreender como a sociedade funciona e por que ela funciona dessa maneira. Porque um jovem de periferia tem direito a um ensino de qualidade, a um ensino, ou melhor, não tem direito a um ensino de qualidade quanto um jovem de classe média. Então, veja, a importância de estar trabalhando no ensino médio de forma integral, integrada, diz respeito a você articular, tá? O ensino científico conjuntamente com o trabalho, como vocês bem fazem no Instituto Baiano. Essa integração desse conhecimento é super importante. Não separar trabalho de conhecimento, não separar a ciência do trabalho e elevar o conhecimento científico do jovem para além da sua realidade, que ele possa também ter um conhecimento no ensino médio que venha intervir também socialmente, o que nós colocamos, trabalho socialmente útil. Ele possa ter uma formação para além do emprego, para além do mercado, mas que ele contemple já no ensino médio que ele precisa ser um formador de opinião, um formador social. Isso seria uma tarefa do ensino médio, integral, integrado, mas que ajudasse o jovem a estar trabalhando, certo? Muita política aí, o governo agora pode desdobrar, como vem, né? Tem algumas políticas hoje no Estado, jovem aprendiz. Daí nós precisamos ampliar essas políticas, mas favorecendo que elas estejam integradas à ciência e tecnologia. Tecnologia no sentido, uma tecnologia para todos e não para o mercado. Marise, maravilha, professora. E esse ponto é muito importante, porque nós observamos que não só a ansiedade dos jovens, né, como você bem colocou aí, os jovens, nós estamos vendo um dos maiores índices de desemprego dessa história, né, das políticas brasileiras, né, nunca um momento histórico nós tivemos tantos desempregos, né, desses momentos mais atuais. Aliás, foi pior do que o momento de Fernando Henrique Cardoso. Então, os jovens estão perdendo, de fato, a esperança. Só que, assim, existe uma política muito voltada para esses cursos profissionalizantes, para esses cursos de curta duração. E que a gente sabe que esses cursos, eles podem ter uma importância direta ali, que é uma importância, vamos dizer assim, é um saber muito aplicável, mas ele perde uma dimensão muito maior da formação para a cidadania, de uma formação política, de uma formação crítica. Correto. Então, a gente observa que esses cursos de curta duração, o investimento dele nesses cursos
é muito mais voltado, né, para a larga escala e, claro, vai deixando de lado a política que seria mais importante, que é a formação para o ensino médio integrado, para essa educação Exatamente. integral, integrada, Exatamente. politécnica, que é até importante, professora, vou deixar aqui, se você pode estar falando para os nossos jovens o que seria essa educação na base da politecnia, nessa concepção politécnica. Aqui você fala um pouquinho dela, antes você falar para o nosso jovem por que a gente defende mais essa educação do que esses cursos de curta duração que são chamados profissionalizantes. Poderia estar falando um pouquinho para a gente, Marisa, sobre isso, para os nossos jovens entenderem? Pronto. Antes de entrar nessa questão, eu me passei. Importante também que política para a juventude hoje está em curso, no governo Bolsonaro, a cobrança de mensalidades nas universidades. E também precisamos estar atentos e lutar contra esse projeto. Educação superior é um direito. Não devemos acatar de forma alguma esse discurso na universidade, que a universidade é para poucos. Isso já responde o que você está colocando aí. Então, quando nós defendemos contra a cobrança de mensalidade nas universidades e institutos federais, certo? Mais verbas para assistência estudantil, concurso, bolsa, já é para responder o que você está colocando, porque hoje, no programa de governo Bolsonaro, o que está colocado para a juventude brasileira são cursos de curta duração, tanto no nível médio, eu falo para jovens trabalhadores, porque o jovem de classe média, aqueles que podem pagar, vão continuar tendo educação integral e integrada, ensino médio integrado, porque pagarão por isso. As escolas públicas sucateadas, sem as condições, oferecerão em maior escala, porque essa é a perspectiva dessa gestão, é de reduzir a educação politécnica e substituindo por esses cursos profissionalizantes, cursos rápidos para atender mercados, tipo empregos rápidos. Nós sabemos que não tem empregos, tem trabalho. Emprego, nesse momento, foram destruídos com a terceirização, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência. É nesse sentido que não dá para separar, entendeu? Então, politecnia no sentido de educação, ciência, trabalho e tecnologia para todos, no mesmo curso, com um projeto político-pedagógico comum, na mesma escola. Não dá para ser como o governo na Bahia está implementando. O jovem do ensino médio pode, por exemplo, fazer o eixo tecnológico profissionalizante em escolas no contraturno, no sistema S. Não é, isso não atenderia o projeto político-pedagógico de uma formação integral e integrada. É isso. Perfeito, professora Marisa. Isso é importante para a gente, porque é vendido também que esses cursos profissionalizantes para o jovem é que vão ser a solução para o desemprego. Por isso que eu toco nessa pauta, já que tem jovens aqui assistindo para nossa entrevista, né, para que fique bem claro para eles que esses cursos profissionalizantes, eles também vêm o quê? De contra a política que nós defendemos, que é essa política de um ensino médio integrado com uma formação que perpasse pela formação política, pela formação cidadã e, claro, formação profissional. Doutora Marisa, a gente já está aqui com mais ou menos 31 minutos de entrevista. Gostaria que você falasse, professora, da sua itinerância, né, que é algo que é a sua itinerância, que é a formação para a educação do campo, certo? Para as diversidades, aquilo que engloba os povos do campo,
que é bom que fique claro que os povos do campo são os povos ribeirinhos, são os quilombolas, são os indígenas, são os agricultores e agricultoras, são os assentados e assentadas, tudo isso engloba os povos do campo. E nosso território aqui é um território que tem um potencial forte agrário, certo? Existem muitas comunidades aqui de assentados, quilombolas. E aí, professora, o que você pode estar trazendo para a gente sobre essa educação para os povos do campo? Ilma, esse território tem experiência de educação do campo, quilombola, escolas famílias, escolas de assentamento, como você bem colocou. A primeira coisa que nós precisamos fazer de imediato é a defesa da educação do campo no campo, com os povos do campo, como sempre defendemos, correto? Tem um elemento muito importante, o não fechamento das escolas. É necessário continuar nessa luta. Nenhuma escola deve ser fechada, tá? E por que a escola é fechada? O aumento do agronegócio. O agronegócio hoje, o agrotech, né? O agrotech, o agropop, ele traz o latifúndio sem o sujeito do campo, sem considerar a diversidade do campo, e expulsa o homem do campo. Não tem como pensar a educação do campo sem reforma agrária. Outra pauta. É necessário resgatar como agenda política, como nós fizemos em 2003, Lula vai ganhar essas eleições. E como nós fizemos em 2003, apresentamos para Lula, e esse território apresentou para Lula, um programa soberano para a educação do campo, com soberania alimentar, com a defesa da agricultura familiar, rechaçando as escolas, né? Todo esse latifúndio que não valoriza os sujeitos, a diversidade do campo. Então, nós precisamos fazer, assim, dar continuidade a isso, tá? Demarcação das terras indígenas, tributação das terras dos quilombos, certo? E ficar muito atento, como princípio mesmo, educação do campo para o campo, com os sujeitos do campo, educação que valorize essa pluralidade, essa diversidade, e que não a gente tem muita legislação, as diretrizes da educação do campo, que impeça o fechamento das escolas do campo. E vejam que o governo tem trabalhado, destruindo tudo, programas fantásticos, que programa Saberes da Terra, o Pronera. Precisamos resgatar essas pautas. Novamente, colocar na agenda pública. E lembrem que essa agenda pública ela é sistêmica. Não diz respeito só ao Ministério da Educação. Ela diz respeito a uma política a política de valorização da educação do campo, ela diz respeito ao conjunto dos ministérios, senão ela não atende ao princípio de um campo soberano. É isso, a gente quer o homem no campo com todas as condições e dignidade, né, que o homem precisa para estar no campo. É nesse sentido. Essa é a nossa luta. Não, que o luta, Fórum da Educação do Campo, o Fórum Popular. Agora, na CONAP, foi fantástica a participação dos educadores e educadoras do campo, dos movimentos sociais de modo geral, movimento indígena, movimento quilombola. Temos, sim, uma agenda já em construção para, em janeiro, assim que Lula
assumir e vai assumir revertermos toda essa política aí que não atende os sujeitos do campo. Muita força aí, mas vamos conseguir, muita luta. Perfeito, Promarise. E a gente observa que a educação ela não anda sozinha, ela é um projeto articulado. A gente abordou aqui a educação dos povos do campo, você já abordou a questão da reforma agrária, você já abordou a questão do marco indígena, como tudo isso precisa estar muito bem articulado e, claro, a escola muito consciente disso, né? E ainda trazendo essa pauta, professora, sobre a educação e a diversidade, nós não abordamos aqui a EJA, né? A educação de jovens e adultos é outra modalidade da educação que está muito fragilizada atualmente, como também a educação especial. A gente observa que muitos pais e mães, eles abordam por aí que não tem escola que receba bem o seu filho, que tem alguma deficiência, jovens e adultos que não estão encontrando escolas para se matricular, especialmente no turno noturno. As escolas da EJA, elas estão também fechando, é uma política também que está sendo extremamente atacada, né? Então, professora, para a gente finalizar essa parte da educação básica, certo? E as suas modalidades e a diversidade, fala um pouquinho para a gente sobre a EJA e a educação especial também, né? Que eu acho que é muito importante para os pais e também para os jovens que querem essa oportunidade. Como é que você, como candidata, percebe essas modalidades da EJA e da educação profissional? A educação Eu entendo de jovens e adultos, eu entendo a EJA como educação básica. E como educação básica, ela tem que ter todas as condições que nós defendemos para qualquer nível e modalidade. Professores bem preparados para a EJA, com formação específica para a EJA, com as condições necessárias de trabalho para esse público. Claro, tem essa especificidade. A elevação da escolaridade de EJA, acompanhada, precisamos resgatar o ProEJA fundamental, ProEJA médio, é uma política que eu tenho colocado no meu programa. Temos que resgatar esses programas, tanto ProJovem, Saberes da Terra, ProJovem Urbano, o Pronera, que tem ali muito trabalho com a EJA, de alfabetização, mas não é só alfabetização, é de elevação da escolaridade, com cursos técnicos de nível médio e nível fundamental, técnico e fundamental, tanto na profissionalização. A EJA, por si só, você sabe, ela tem que ser EJA socioprofissional, porque não permite o curso técnico. Mas o adulto, ele precisa de uma formação mais ampliada. Então, é necessário mais recursos para a EJA, mais formação para a EJA. E o que nós vemos hoje é o contrário. Se fecharam vários programas e salas de EJAs, ou fazem nucleação, prejudicando esse setor que é tão importante para o desenvolvimento e a soberania. É preciso dar ao jovem adulto as condições de vida e trabalho. Então, a EJA é muito necessária. Você também abordou a questão da educação especial. Educação especial, exatamente. Não tem como pensar a educação especial também, Ilma, fora da educação básica. Não é separar, está separado, mas é dar ao professor as condições de receber esse aluno da educação especial. E o professor precisa ter mais instrutores. Tem um termo técnico, se você lembrar, me fale. É um pedagogo que esteja também junto com o professor, acompanhando o desenvolvimento desse aluno, porque o professor precisa desse auxiliar da educação profissional na sala com ele.
certo? E também com as salas multifuncionais para atendimento específico desse segmento, mas ele precisa estar integrado. O governo federal quer novamente separar esse atendimento. Temos que rechaçar com toda a força isso. Avançamos muito, não dá agora para retroagir quanto nós avançamos na educação. Seria um prejuízo para um Brasil soberano, para a nona economia que estávamos nesse percurso. E o Brasil regride também de oitava nona economia para a décima, né, segunda, terceira economia mundial. Isso foi retrocesso no desenvolvimento. Não se pode pensar um país soberano sem educação, mas não é qualquer educação, porque todo candidato chega e diz que vai fazer educação, mas é dessa educação que nós estamos discutindo aqui, né? Que compreenda para um desenvolvimento soberano do país e prepare os seus jovens trabalhadores para esse processo. Obrigada, Promarise. Então, assim, já quase finalizando a nossa entrevista, aí eu deixei aqui algumas perguntas sobre os ataques, claro, aos institutos federais e à educação superior, que você já veio trazendo, né? Aliás, você iniciou sua fala muito bem, falando desses ataques. Então, professora, nós temos um Instituto Federal Baiano, né, em nosso território, como também temos duas universidades públicas, que é a nossa querida UNEB, e que junta forças com o Instituto Federal Baiano na oferta de cursos de licenciatura, de cursos de outras graduações, bacharelados, e que a gente ainda acha muito pouco para esse território. E sabemos que o projeto que foi construído na época pelo ministro Haddad para os institutos federais, esse projeto não está mais em pauta desde o governo Temer para cá. Nosso Instituto Federal ele vem, claro, recebendo ataques, como também todas as universidades públicas vêm recebendo ataques, e isso vai prejudicando os projetos de iniciação científica, de formação de cientistas, de uma formação de qualidade, tanto para bacharelados como para as licenciaturas, que a gente tocou aqui bastante nas licenciaturas, né? A formação de professores. Mas a gente quer também uma universidade que desenvolva pesquisa. E, claro, que para desenvolver pesquisa precisa de recursos, é isso? E, claro, esse tripé que você falou tão bem aí, que também os institutos federais ele tem um compromisso com o tripé ensino, pesquisa e extensão, assim como as universidades. O que é que você poderia estar trazendo aqui para a gente, Marise? Porque temos um enfrentamento aí, que você já trouxe um pouco para a gente, e a gente tem aí desafios. E quais seriam essas propostas, professora, para a gente estar aqui, claro, salvando nossos institutos e universidades? Eu quero pedir permissão ao coletivo e quem nos assistem, né? Eu sou signatária de um manifesto nacional chamado Educação e Ciência para Reconstruir o País. Esse manifesto foi assinado por ex-reitores, pesquisadores, professores, tá, que se apresentam hoje à sociedade como pré-candidatos ao Congresso, né, nacional. Acho muito importante, eu posso passar depois para a coordenação aqui do território e desse programa, para que chegue ao alcance de todos. Veja, esse manifesto, Ilma, e você toca algo importante, na verdade, você quer dizer, frente aos ataques, como é que nós vamos sustentar o ensino superior? O que fazer agora? Então, o manifesto ele traz alguns elementos para isso. Primeiro, você já tocou, a revogação do teto dos gastos, nenhum cortes na educação, na ciência e na tecnologia. Pronto. Não tem como. Então, não tem acordo.
Educação é pública e de qualidade, tem que ter todas essas o orçamento necessário. Mas de qual orçamento nós estamos falando? A revogação, a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que muito interessa aos institutos federais e às universidades, certo? E a recuperação do Fundo Social do Pré-Sal, tá? Com destinação para educação, ciência e tecnologia. Lembra que a gente tinha esse recurso e ele foi rechaçado aí pelo governo Bolsonaro. E Temer Bolsonaro. Nós precisamos trazer de volta esse recurso. Outra coisa, nós precisamos recuperar institucionalmente o fortalecimento da CAPES, do CNPq e do FINEP. Precisamos dar novamente as condições para a pesquisa nas universidades. E essas entidades foram destruídas. Faremos a luta para a recomposição desses organismos tão importantes para o ensino superior. Tá? Precisamos, Ilma, novamente, da promoção e expansão da oferta da educação técnica profissional, integrada ao ensino médio, e o fortalecimento dos institutos federais de educação em ciência e tecnologia, dar continuidade ao processo, com autonomia aos institutos. Não é como essa última lei, institutos para vocação de território, não. Os institutos terão sua autonomia de definir qual curso, qual eixo tecnológico, o que fazer no seu território e para qual projeto de território e de sociedade. Por fim, a destinação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para a plataforma pública e internet de alta velocidade necessária, tá? Com acesso para todos os estudantes, todos, público. Isso é uma dificuldade, você viu na pandemia. Os nossos estudantes não tiveram condições de acompanhar as aulas. Aquelas aulas híbridas foram uma enganação na rede básica e no ensino superior. E hoje as plataformas particulares tomaram de assalto o ensino público, vendendo, vamos dizer, facilidades, mas para aplicar o ensino que interessa ao mercado, EAD, porque é rápido e precariza o trabalho do professor e precariza o ensino público. Não, nós precisamos criar as plataformas públicas, as plataformas em internet de alta velocidade. O país tem tecnologia, as universidades têm tecnologia para isso. É uma defesa aqui desse manifesto Educação e Ciência para Reconstruir o Brasil. Precisamos. Obrigada, professora Marise. Você tocou num ponto aí, professora, maravilhoso, que foi esse ponto da precarização e especialmente dessa fragilidade que a escola pública apresentou nesse momento de pandemia, certo? Com a ausência das tecnologias e, claro, isso aí tem um recorte de classe muito sério, porque todos os professores, muito menos os alunos e alunas, tinham as condições objetivas para aprender nesse formato de ensino híbrido, à distância ou remoto, e que venderam, e que até hoje vendem, que isso é uma inovação na educação, que é um processo de ensino ativo, né? E que o professor é enfadonho, ele que precisa se qualificar para as novas tecnologias, que descaracteriza também o
culpabilizando o professor dele não ter as condições ou a qualificação para ensinar neste formato ativo, né? Então, foi muito bom você ter tocado, Marise, nessa questão, porque foi um processo mesmo de fragilidade em nossa educação, né, que se mostrou, né, muito frágil nossa educação com a pandemia e que, de certa forma, é importante para o debate, né, trazermos para o debate isso também. Mas, assim, professora, a gente aqui já discutiu, né, passamos pela educação básica, superior, falamos de universidade, falamos de institutos federais, falamos da valorização dos professores, pontos que são muito importantes para os professores entenderem qual é a plataforma que Marise, enquanto candidata pelo Partido dos Trabalhadores, defende. Né? Mas aí, professora, para a gente finalizar essa nossa entrevista aqui, gostaríamos de que você falasse assim, por que votar em professora Marise Carvalho. Então, o que é que você pode estar trazendo para a gente? Que defesa você faz? Por que votar em você, companheira? Então, coloca aí uma mensagem para a gente sobre a sua plataforma como um todo e, claro, por que votar em você nesse momento. Pronto. Penso que já coloquei várias questões da nossa plataforma, tá? E vou reforçar algumas que interessam muito a esse território. Primeiro, precisamos de mais e melhores serviços públicos. Precisamos da defesa de serviços públicos, mas também precisamos, como você colocou, da valorização docente. Para isso, reajuste já. O profissional hoje na Bahia, o serviço público, estamos 7 anos sem aumento. O governo estadual, eu falo 7 anos dentro daquilo que era necessário, né? Dentro da recomposição salarial necessária de recomposição. O governo da Bahia deu 4%. A inflação chegou a mais de 10%. Então, é preciso retomar a negociação com as estaduais para a valorização das nossas estaduais, que tem um papel fundamental neste território e nos mais de 20 territórios da Bahia, que atendem a essa diversidade imensa, a tantas especificidades de trabalho e de cultura. Então, o papel da UNEB é fundamental. Precisa realmente, as estaduais como um todo, precisam ser ouvidas. E a mesa de negociação precisa ser retomada. Veja, precisamos, Ilma, defender a não privatização de empresas estratégicas para o país. Nós temos que retomar novamente com força, com organização, nas ruas, porque o Congresso tem seu limite. Nós precisamos combater as privatizações dos Correios, da Embasa, da Eletrobras, da Petrobras e demais setores essenciais para o país. Veja, para finalizar, por que uma professora no Congresso? Primeiro, porque no Congresso Nacional, hoje, o governo Lula precisa hoje ter no Congresso 380 deputados de base da classe trabalhadora. Caso contrário, estará refém do centrão, do latifúndio, dos industriais, daqueles que deram golpe e que vão votar novamente contra a classe trabalhadora, como fizeram no governo Dilma. Primeiro, porque Marise é professora, correto? Uma professora que está na luta em defesa da educação pública de modo geral,
mas mulher trabalhadora desde os 15 anos, que luta, que trabalha e luta em defesa da educação. Importante nesse momento levar para o Congresso também professores, mas professores como eu sou, mas que estejam engajados nas lutas mais gerais. Eu faço a luta da educação, mas faço a luta também do trabalho. Estou concretamente na porta da fábrica, na porta da escola, junto com meus pares, e estou na porta da fábrica, porque penso que não separa trabalho de educação. Veja, nós preparamos os trabalhadores para as fábricas, e o capital sabe disso. O capital, hoje, tem um projeto de formar os trabalhadores, é muito claro, formar os trabalhadores para atender o mercado, o lucro. O que nós defendemos é uma formação mais geral, emancipatória para um país soberano. É a contra-hegemonia do que eles defendem. E ainda tem um elemento, Ilma, o país está, nesse momento, vivendo um momento muito, vamos dizer assim, nós corremos o risco, nesse momento, das eleições não se concretizarem. Por isso, também defendemos o voto popular. Temos que estar atento, nesse momento, à defesa e o direito ao voto popular. Com Lula, por um programa emergencial para o Brasil de recomposição salarial, de defesa de mais e melhores serviços públicos, mas com uma constituinte soberana, atenta, uma constituinte soberana que dê poder ao povo para novamente trazer de volta as demandas essenciais para o país, retiradas por mais de 140 emendas do governo Bolsonaro, quando rasga a Constituição, e 113 vezes na LDB. Você sabe disso. Então, é uma luta, precisamos organizar, mas é necessário fazer esta luta com Lula e o povo nas ruas para mudar o Brasil. Então, professora Marise, 1377, juntos para reconstruir e transformar o Brasil. Com Jerônimo, Lula, para que possamos ter um país soberano e de volta com a educação tão necessária para crianças, jovens e adultos. É isso. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco sempre, né, até o dia 2, e depois do dia 2, para estarmos nessa luta. É desse espaço que eu acredito. Conhecer o programa do candidato e cobrar também esse programa do candidato. Obrigado, Ilma. Obrigada à equipe por essa oportunidade de estar aqui apresentando nossa plataforma, né? E esse diálogo no território, que tanto estimo e tenho tantos amigos e parceiros. Muito obrigada. Professora Marise, nós que agradecemos, eu agradeço imensamente. Sei que você veio de um outro programa, de um outro evento, chegou aqui bem em cima da horinha, porque estava lá discutindo a plataforma, né, do seu projeto com trabalhadores e trabalhadoras, estava lá com a CUT, né, a Central Única dos Trabalhadores, e, claro, né, continuando nessa campanha, porque temos pouco tempo, dia 2 já está em cima, né, 2 de outubro, e a gente precisa realmente de candidatos que tenham esse engajamento, essa vontade pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente precisa estar realmente conectado, observando de todos os candidatos e candidatas quem tem pautas realmente que defendam a classe trabalhadora.
Então, Marise, você Estamos juntos, Ilma. experiência. Esse projeto não é um projeto individual, mas ele foi construído justamente com os parceiros da educação do campo, da educação integral, da educação profissional, meus pares da universidade. Então, tem uma trajetória aí de luta do Fórum da Educação do Campo, dos fóruns indígenas, de toda essa trajetória que agora se expressa nesse programa. Então, conte conosco, todos, e muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Marise, agradecemos imensamente. E a mensagem que eu deixo aqui no final, né? Temos a essa TV, ao trabalho da TV, a colega Silvane e todos aqui que estiveram, né, dando esse apoio técnico a essa entrevista. Eu não quero citar nomes, porque se eu esquecer alguém, vai ficar feio para a gente, né, Marisa? Então, agradecemos a todos e todas que estão aqui apoiando, né, a gente nesse evento. E, claro, minha mensagem final é um voto consciente no dia 2. Pensemos bem em nossos candidatos. Não é só por Marise, mas por outros que estiveram presentes aqui nessa rede, falando pelos e pelas trabalhadores e trabalhadoras. Então, nossos e nossas ouvintes, prestem atenção em nossos candidatos, aqueles que estão defendendo as nossas pautas enquanto classe trabalhadora. Não fiquemos do lado do agronegócio, não fiquemos do lado dos banqueiros, não fiquemos do lado dos empresários. Vamos votar na classe trabalhadora, que defende as nossas pautas. Então, é um voto consciente no dia 2 que está tão pertinho, tá certo? Com força e com fé na classe trabalhadora, avante. Então, uma boa noite para todos e todas e todos. Bom, assim, finalizamos o podcast Educação na Pauta do Dia, edição especial dedicada às eleições legislativas de 2022. Uma realização da TV Educatipne, da Câmara de Educação do Território Piemonte Norte do Itapicuru, e do projeto de extensão TV Educatipne, Educação, Comunicação e Artes. Professora doutora Marise Carvalho, candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, PT, gratidão por sua participação no nosso episódio de hoje. Como não poderia deixar, convido para fazer suas considerações finais. Eu já até agradeci, mas quero reforçar por essa oportunidade e quero ter a honra de representar esse território, certo? Na Câmara Federal e continuar o diálogo que estamos fazendo desde os anos 90. Estamos nessa luta. Vocês nos conhecem, vocês sabem dos nossos princípios, do que nós defendemos. Eu aqui expressei um pouco dessa trajetória, mas digo, é uma honra e quero representá-los no Congresso Nacional. Já fazemos isso coletivamente nos diferentes fóruns aqui mencionados, que faço parte, e agora vocês me deram essa tarefa, estão me dando essa oportunidade de representá-los nacionalmente no Congresso. Muito obrigado pela confiança e, por certo, faremos um trabalho coletivo muito importante para o país. Força na luta, é Jerônimo, é Lula, é 1377. Grande abraço, professora Marise. Em nome do território, nosso muito obrigada, professora. Gratidão, professora Ilma Cabral. É uma honra e uma alegria tê-la conosco. Faça agora as suas considerações finais, por favor. Olha, nós que agradecemos, eu que
agradeço, claro, estar aqui entrevistando uma companheira dos trabalhadores e trabalhadoras, como a professora Marise. Eu que agradeço estar aqui com essa TV, conversando, fazendo um diálogo aqui nesta TV, o convite de vocês, como professora do Instituto Federal Baiano, Campus Senhor do Bonfim, defendendo, claro, a nossa educação, uma educação de qualidade, uma educação referenciada, uma educação que, de fato, forme trabalhadores e trabalhadoras conscientes, certo? Para a construção de um país melhor. Então, a minha mensagem final é, mais uma vez, que votemos consciente. Dia 2 está aí para fazermos uma virada de página nessa história trágica da política brasileira. Então, vamos votar nos candidatos que falam por nós, trabalhadores e trabalhadoras. Vamos virar a página do bolsonarismo, que só retrocedeu as nossas pautas de luta. Então, a minha mensagem é esse crítico. Peço a vocês todos que analisem muito bem os seus candidatos, porque para a gente poder virar a página da história. Então, eu deixo aqui um abraço forte, com muita fé, com muita força, em um Brasil melhor, em uma Bahia melhor, em um território melhor, e também em minha cidade, Salvador, também uma Salvador melhor, e, claro, uma Bahia melhor para todos nós. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos vocês. Um grande abraço, cheio de energia. Esperançarmos, para que possamos esperançar, como Paulo Freire nos trouxe essa palavra linda de fé e de força. Vamos esperançar por um país melhor. A vocês, os nossos agradecimentos. Gostaríamos de salientar que tentamos fazer contato e interlocuções com todos os candidatos e candidatas do TIPNE. Alguns e algumas ainda não nos retornaram. Outros não aceitaram o convite. Porém, todos e todas que sinalizaram positivamente estarão conosco por aqui. Nossos episódios serão exibidos nas noites de quinta-feira, no período de 1 a 29 de setembro de 2022, pelo YouTube, no canal TV Educatipne. Antecipadamente, nossos agradecimentos às pessoas que estarão conosco nesses dias. Tenha uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada, a depender da hora que você vai estar conosco assistindo este vídeo. Todo mundo conectado. Lembre-se, seu voto é muito importante. A educação agradece. Beijos no coração e até breve.